capítulo de número 3, versículo 22 ao versículo 31. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 22 ao versículo de número 21. Glória a Jesus, pastor Alessandro vai nos ajudar nessa manhã. Glória a Jesus. A epígrafe fala o outro testemunho de João Batista. Versículo 22 está escrito assim: Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com ele e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e uns judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não for dado do céu. Vós mesmos que sois testemunha de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Glória a Jesus. Está feita a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Glória a Jesus. Os irmãos necessitam das orações, amém? Nós também necessitamos muito das orações dos irmãos. Hoje inicia a escola bíblica de férias e nós vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando poderosamente a escola bíblica de férias neste lugar. Amém? Deus querido, nós te damos graça, nós te louvamos, entregamos nas tuas mãos nossas vidas, suplicamos a ti a tua misericórdia, pedimos ao Senhor, o Senhor toma o primeiro lugar. Meu Senhor, nós estamos iniciando o ano de 2025. Hoje é o primeiro domingo, meu Senhor, deste ano, e nós já estamos iniciando na escola bíblica de férias. Cremos, meu Senhor, que o Senhor tem algo para nós ao longo desse trimestre. Por isso nós te entregamos nas tuas mãos, todos que vão estar aqui, Senhor, segundo a tua permissão, ministrando, testemunhando, falando da tua palavra, Deus, edificando para ti, Senhor, este lugar. Deus, assim, recebe, Senhor, como cheiro suave, as vidas que vão ser alcançadas, os que vão estar aqui palestrando, ministrando, toma nas tuas mãos e abençoa a escola de periferia neste lugar. Abençoa os teus filhos que precisam de ti também, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, me permite, antes de nós entrarmos já na escola de periférias, fazer aqui algumas considerações. Glória a Jesus. Nós iniciamos hoje a nossa escola bíblica de férias e creio que vai ser bênção na vida desta igreja, porque Deus tem nos dado uma estratégia, tem nos dado um caminho e nós estamos percorrendo ele. E eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas neste lugar. Peço aos irmãos que já a partir de hoje, os próximos domingos também, chegue cedo. Hoje nós chegamos um pouquinho atrasados devido a uma madrugada não muito confortável que nós passamos, somos fracionados, isso é muito ruim, temos deixado muito apego às coisas e cansativo, mas graças a Deus que estamos aqui, glória a Jesus. Como é que vai funcionar a escola bíblica de férias, pastor? Nós temos para o mês de janeiro, primeiro mês, nós vamos ministrar hoje, daqui a pouco tem a Santa Ceia. Domingo que vem estará aqui o presbítero Eduardo, da Assembleia de Deus do Bom Sucesso, ele vai estar pregando aqui, ministrando.
sobre demonologia, né? Doutrina dos demônios. É bom nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre isso. Logo no domingo seguinte, vai estar aqui o evangelista Giovanni, lá da EDIC, da Ilha do Governador, Assembleia de Deus da Ilha do Governador, vai estar dando testemunho, vai estar colocando aí as fotos, né? Os laudos dele, médico, tudo aquilo que ele passou. Talvez os irmãos vão ficar até um tanto impressionados. Deus deu vitória, Deus curou, ele está por aí pregando a palavra de Deus. E no último domingo de janeiro vai estar aqui o presbítero Emerson Abreu, da Assembleia de Deus da DIG, da Ilha do Governador. Emerson Abreu, ele é um mergulhador náutico. Um arpão atravessou o seu cérebro de um lado ao outro. Isso foi notícia no Brasil todo. E ele vai estar aqui mostrando as fotos, testemunhando até lá fora. A imprensa americana o convidou para dar o seu testemunho também, devido à gravidade. E Deus colocou a mão sobre a vida daquele homem. Nós vamos estar aqui divulgando ao longo da semana, para que os irmãos sejam alcançados e ao mesmo tempo edificados na sua fé. Amém? Glória a Jesus. Dito isso, quero também apresentar aos irmãos que a nossa escola bíblica de férias vai ser da seguinte forma. Peço aos músicos, peço ao Ministério de Louvor que chegue cedo, porque nós vamos ter a mesma coisa que tivemos na escola de líderes. Louvor, ministração, só que agora pela manhã. E quando estiver aqui o preletor, nós já vamos passar para ele, porque nós vamos aproveitar o máximo daquilo que ele vai estar ministrando para nós. Hoje não, hoje nós temos ministração e Santa Ceia, mas a partir do próximo domingo, ministração, louvor e testemunho e a palavra de Deus sendo pregada. Amém, irmãos? Escola Dominical, Congresso Nacional, agora no mês de março, ali na cidade de São Paulo, está aqui, né? O Brasil, irmãos, está empenhado em abençoar, né, através da Escola Bíblica Dominical. Eu estava olhando essas revistas que vai acontecer em São Paulo, os preletores, os temas, né? E eu vi aqui que alguns preletores são psicólogos, psiquiatras, né? Vão estar ministrando, vai ter meias plenárias, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima plenárias, né? Durante 3 dias. E eles estão alcançando nesse mês de março as pessoas. Isso é muito bom. Glória a Jesus, é muito bom na vida dos alunos da Escola Bíblica Dominical, dos seminaristas, das pessoas que estão estudando e trabalhando para o Senhor. Dito isso, irmãos, vamos já entrarmos na palavra de hoje, a ministração. Nós temos por texto, os irmãos que chegaram depois, o Evangelho de João, deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 3, versículo 22 ao 31. E o tema da nossa ministração hoje está aí na tela, os irmãos podem repetir comigo o tema de hoje, um coração em chamas. Vamos falar juntos, irmãos, todos? Um coração em chamas. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero, antes de começar a ministrar, dizer para todos os irmãos que aqui já se encontram, como Deus ama esta igreja, como Deus se preocupa com esta igreja e com as nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que Deus olhou do céu e viu a nossa preocupação em selecionar pessoas, em ligar para obreiros para estar pregando ao longo de janeiro, fevereiro e março, para que as nossas vidas fossem abençoadas. E eu confesso aos irmãos que, já iniciando hoje, Deus nos deu esta palavra, Deus nos deu esse tema, e eu falei com a minha esposa, como Deus ama este lugar. Nós não fomos buscar nenhuma outra fonte, nós apenas abrimos a Bíblia, onde Deus mandou que nós abríssemos, e meditamos ali ao longo de alguns dias, e Deus nos deu uma mensagem para o seu coração, para o nosso coração, na manhã desse dia, e eu conto com a ajuda do Espírito Santo que Ele possa fazer aquilo que Deus já selecionou para nós neste lugar. Glória a Jesus. O texto de João, capítulo 3, versículo 22 a 31, vai falar sobre essa mensagem, o coração chama. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 3 de João, a partir do versículo 22,
A maioria das Bíblias, irmãos, vão ver aí a epígrafe, vai estar escrito o outro testemunho de João Batista. E para nós entendermos isso, para nós entendermos, quando eu vi isso aqui, eu falei, Senhor, se existe outro testemunho de João, então é notório que João deve ter dado algum testemunho antes, porque esse aqui já é o outro. E para nós entendermos isso, nós precisamos ir para o capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 15 em diante, nós vamos ver as iniciais desse belo testemunho. Nós vamos observar, eu quero passar rápido, porque nós estamos por dentro do texto, né? É o próximo slide, né? Nós estamos, obrigado, por dentro do texto. E nós vamos entender aí que Jerusalém, irmãos, ele mandou, pode deixar esse slide aí. Jerusalém, ele mandou sacerdotes e levitas. Eu estou passando rápido para nós entendermos, né? Jerusalém envia sacerdote e levita para saber quem era esse João Batista. E discorrendo no texto, capítulo 1, do versículo 15 em diante, nós vamos ver que quando chega no versículo 24, o texto vai dizer: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Irmãos, isso aqui, esse versículo parece que não tem nenhuma conexão com o que está colocado aqui, mas tem uma importância muito grande, porque a palavra vai dizer que Jerusalém envia sacerdote e envia levita para saber quem era João Batista. E o versículo 24 vai dizer: os que tinham enviado tinham sido dos fariseus. E eu preciso falar para os irmãos aqui, para que se fique por dentro do texto, para que haja um entendimento, quem eram os fariseus, né? Os fariseus, irmãos, eram um grupo de judeus, conforme nós colocamos ali, que surgiram no século II a.C. Eles eram conhecidos, os fariseus eram conhecidos por serem devotos à Torá, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles conheciam a Torá. Os irmãos vão ver uma guerra constante, uma briga constante, né, dos fariseus com os discípulos de Jesus, com o próprio Cristo, porque eles conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E ele era esse grupo de judeus que surgiram no 2º século a.C. Fariseu significa separado, significa santos, ou a verdadeira comunidade de Israel. Nós colocamos esse slide. Por quê, irmãos? Separado, santo, ou a verdadeira comunidade de Israel? Porque eles tinham isso impregnado no seu ser. Eles iam contra tudo aquilo que eles achavam errado. Por exemplo, que eu vou dar para os irmãos: Jesus curou no sábado, levantou a turma e disse: mas não é lícito fazer isso no sábado. O sábado é o momento de ficar descansando. Eles conhecem a lei, eles conhecem a Torá. O conhecimento dos primeiros 5 livros estavam na vida deles, né? Eles lutavam por isso, eles batalhavam por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso seguir um pouquinho mais adiante, porque eu acabaram de falar para os irmãos que eles mandaram sacerdotes, levitas, que eram dos fariseus, esses que eram dos fariseus, para que fosse saber quem era João Batista. E João Batista, irmãos, eu preciso, no próximo slide, eu preciso mostrar para os irmãos que João Batista tinha, né, eu trago aqui muita atenção para nós entendermos isso. João Batista tinha 3 negativas verdadeiras. Isso aqui é fundamental para as nossas vidas. Pode passar o próximo slide. As 3 negativas verdadeiras que João Batista tinha. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Nesse capítulo 1, do versículo 15 em diante, os irmãos vão ver que quando chegam esses sacerdotes, quando chegam esses levitas, os fariseus, e começam a perguntar quem é João Batista, eles vão falar, perguntar, questionar. E João Batista vai, primeiro, a negativa, ele vai confessar: olha, eu não sou o Cristo. Tem um nome bem grande aí na tela, os irmãos estão vendo. Eu não sou o Cristo. A segunda, eles interrogam João Batista e dizem: mas tu és Elias? Ele diz: não sou.
Terceira negativa: tu és o profeta? Ele vai dizer: não. Então João Batista tem 3 negativas verdadeiras: não é o Cristo, não é Elias e não é os profetas. Irmãos, eu aprendo aqui, e pode deixar nesse slide aí, por favor, pode deixar essas 3 negativas. Eu aprendo aqui algo que vai já nos trazer ensinamento para as nossas vidas nessa escola bíblica de férias. Tem hora que nós somos procurados, tem hora que as pessoas nos encontram e procuram trazer sobre a nossa vida alguma coisa que nós podemos afirmar que temos, ou que somos, ou que existe nas nossas vidas. E a coisa mais linda, mais verdadeira, é quando nós somos o que somos, nós mesmos. Né? Nós mesmos. Os irmãos vê as pessoas que têm uma fascinação, têm uma admiração, um apreço pela área profética, né? As pessoas às vezes são procuradas nesta área profética e elas se sentem na obrigação de entregar alguma coisa, mesmo sendo alguma coisa que Deus não deu, porque ela tem um ofício, né? Ou ela quer ter um ofício de profeta e ela é procurada, é questionada a respeito disso. Bom seria se nós entrássemos na escola de profeta e aprendesse com Micaías. Micaías vai dizer: não, aquilo que o Senhor me der, é isso que eu vou falar. Se o Senhor não me der nada, mesmo sendo profeta, eu não vou falar. Mas Micaías tem 400 aí, tem mais profetas aí falando a mesma coisa. Você vai falar diferente? Não. Os profetas podem falar o que eles quiserem. Eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. Sendo assim, irmãos, já mostra uma diferença entre profetas e profetas. Aqui no caso de João Batista, ele tem 3 negativas verdadeiras. As pessoas vão ser enviadas até ele para querer saber quem ele era. Há uma preocupação sobre a vida de muitas pessoas para saber quem era João Batista. E a mesma coisa somos nós. Nós não estamos livres disso. As pessoas vão querer saber o que nos mantém, o que nos faz estar de pé, o que nos faz atravessar anos, conforme nós atravessamos de 2024 para 2025. Como nós estamos ainda caminhando em meio a tanta coisa, tanta gente já desistiu, o que te sustenta de pé? Né, irmãos? Se nós formos nós mesmos com as nossas negativas igual João Batista, nós vamos dizer: é Cristo na nossa vida. É o Espírito de Deus que nos sustenta. Ah, você tem? Não tem. Você faz? Mas como é que é isso? É Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista é colocado em uma esfera, e se os irmãos forem entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, as pessoas foram até para menosprezar João Batista. Os irmãos vão ver isso aqui nesta manhã. Quando confere ele, quando coloca ele na qualidade de profeta, estão desmerecendo a ele. Quando coloca ele na esfera de Elias, estão desmerecendo a ele. Quando confere ele na esfera de Cristo, estão querendo pegar ele, estão armando uma arapuca para ele. Ele diz abertamente, ele confessa: olha, eu confesso, eu não sou o Cristo. Tu és Elias? Não sou. Tu és o profeta? Não. Ele é filho, ele não tutibia. Ele é firme nas suas aplicações, nas suas afirmativas, nas suas negativas verdadeiras. Tem pessoas que nos dias de hoje têm uma necessidade tão grande de ser alguma coisa, de afirmar alguma coisa, de mostrar que tem alguma coisa, e às vezes faz isso através da veste, a vestimenta. E nós estamos falando de um homem que se vestia de pelos, e a sua comida era mel silvestre e gafanhoto. O seu prato alimentício lá no deserto era mel silvestre, tirado das abelhas, e gafanhoto. As suas vestes, Jesus vai falar sobre isso, tinha nada a ver com algo que poderia trazer alguma coisa sobre a sua vida. Por isso as pessoas ficam preocupadas. Eu coloquei aqui que os fariseus pareciam estar apressados. Me parece que é o próximo slide. Os fariseus pareciam estar, isso aí mesmo, uma observação que eu coloquei. Estava fazendo esse estudo, colocando, né? Eu me preocupei de não estar só ministrando aqui pelo roteiro. Eu falei, se vou colocar já que nós temos o recurso, para que fique mais fácil para os irmãos entenderem. Essa observação, os fariseus pareciam estar
muitos apressados para saber quem era João Batista. Esses sacerdotes levitas dos fariseus que foram lá estavam apressados porque eles falavam para João Batista: olha, já que você tem 3 negativas, já que você não é o Cristo, não é Elias, não é um profeta, dize para nós então, porque nós precisamos levar resposta para quem nos enviou. As pessoas estão esperando para saber quem és tu. Irmãos, o inferno tem pressa para que nós manifestamos quem nós somos, o que nós temos. Por isso nós cantamos hoje junto com as irmãs: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Está guardado, está seguro, está protegido. O inferno tem pressa para nos tirar do esconderijo do Altíssimo, mas permita nesta manhã ministrar sobre a sua vida. No esconderijo do Altíssimo você está guardado. No esconderijo do Altíssimo você está protegido. No esconderijo do Altíssimo alguém intercede por você, alguém te defende. Eles estavam com pressa para saber quem era João Batista. A pressa deles era tanta porque ele traz um perigo junto com esta pressa. E que perigo é esse, pastor? Está ali, eu coloquei. Olha o perigo, né? O que iremos dizer? Nós precisamos falar lá às pessoas que nos enviaram alguma coisa a teu respeito. E aí eles soltam esta pérola para João Batista: que dizes de ti mesmo? Uma interrogação. Que dizes de ti mesmo? E aqui está o perigo, irmãos. Por que aqui está o perigo? Porque quando a lacuna se abre para nós manifestarmos alguma coisa, se nós não estivermos em Cristo Jesus, o Senhor, o perigo está à porta. Porque a natureza humana, ela é cruel. A natureza humana, ela vai sempre manifestar alguma coisa a nosso respeito. Nós vamos achar que temos, nós vamos achar que somos, nós vamos achar que somos capazes. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Mas João Batista estava seguro daquilo que ele tinha. Ele estava seguro daquilo que ele ia verbalizar, anunciar, apresentar àquelas pessoas. E é interessante nós entendermos isso, a pressa desses levitas, desses sacerdotes fariseus. Olha, nós precisamos voltar, nós precisamos dizer aos que nos enviaram alguma coisa. E você, João? O que você diz de você mesmo? O que dizes de ti mesmo? Irmãos, que esse dia não chegue na minha nem na sua vida, porque nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender o nosso lugar, a nossa posição. Tem muita gente achando que é muita coisa. Tem muita gente achando que se não tiver ali, as coisas não funcionam, as coisas não andam. Não é assim. A Bíblia é bem clara, ela diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Não dá a sua glória a ninguém. Nós precisamos voltar ao tempo das pessoas antigas, da Assembleia de Deus, na sua origem lá atrás. E quando nós íamos abrir a boca para falar alguma coisa, um testemunho, alguma coisa extraordinária, nós falávamos primeiramente pela misericórdia. Pela misericórdia, Deus me deu isso. Pela misericórdia, Deus falou isso. Pela misericórdia, Deus me mostrou isso. Nós estamos colocando na frente a misericórdia daquele que faz, daquele que tem, daquele que pode tudo em todos, daquele que é poderoso para fazer mais do que nós pensamos e mais daquilo que nós pedimos. Amém, irmãos? Amém. João Batista, ele vai falar, ele vai abrir a sua boca. Eu queria que os irmãos estivessem atentos àquilo que Deus nos deu. Quando João Batista, no próximo slide aí, ele vai abrir a sua boca, para alguns é um testemunho, para outros é uma mensagem. Glória a Jesus. João Batista vai falar. Eles estão perguntando: que dizes de ti mesmo? É um testemunho ou é uma mensagem que eles estão esperando daquele homem?
João Batista vai deixar a eles uma mensagem linda e desconcertante, ou um testemunho lindo e desconcertante. Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Para muitos isso parece coisas pequenas, para muitos isso parece até algo insignificativo, mas para Deus, irmão, João Batista está mostrando para que ele foi chamado. Para Deus, João Batista está dizendo: a glória não é minha, em momento algum. Vocês estão querendo saber quem eu sou? Eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E aí entra o tema da mensagem desta manhã que Deus colocou no meu coração e me deu o tema: um coração em chamas. Quando o nosso coração está em chamas, nós nos escondemos. E até para sair da onde Deus nos colocou, nós temos um temor muito grande. Porque nós saímos, mas para manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. Para manifestar aquilo que Deus pode, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz. É Deus, irmãos. Eu tenho nesta manhã uma mensagem de um coração em chama. Nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Momento de desafio, de apuros, que os discípulos de Jesus tiveram, não foram pessoas ímpias, não. Os discípulos de Jesus estiveram ao lado dele, e a multidão estava diante, querendo comer, com fome. Jesus provou os discípulos para mostrar que nós não temos nada. Jesus disse para os discípulos: dai-lhe voz de comer. Primeira palavra dos discípulos quando viu a multidão. Esse retrato nos mostra o nosso dia a dia, quando nós estamos diante dos problemas. Mas, Senhor, o que nós vamos dar para ele? Nós não temos nada. Nós não temos nada. Se apresenta na multidão um menino com alguns peixinhos e alguns panos. O Senhor vem, apresenta o Pai e ora. Começa a multiplicação. E daqueles que não tinham nada, o texto vai dizer que sobrou cesto. Sobrou muita coisa daquele que não tinha nada. Então aprenda nesta manhã: nós não fazemos muita coisa. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Nós somos apenas instrumento. Instrumento para ser usado quando Ele quer, quando Ele chama e quando Ele usa. Se nós entendermos isso, nós vamos ter o nosso coração em chama, porque às vezes nós estamos fustigados para aparecer, para entrar no cenário, e as coisas às vezes nos apertam. Os irmãos estão lembrados do primeiro rei de Israel, Saul? Saul estava lá e Deus não chamou ele como sacerdote, Deus não chamou ele para apresentar sacrifício, e ele ficou em aperto, porque o povo estava ali, e o sacerdote não chegava, o profeta não chegava, e o povo estava ali, estava aquele aperto, aquela agonia. Daqui a pouco o povo começou a levantar e começou a ir embora. Ele corre e vai apresentar sacrifício. Na hora que ele está apresentando sacrifício, chega o homem de Deus: o que você está fazendo? Eu estou apresentando sacrifício. Deus não te chamou para isso. Não, porque o povo estava indo embora. Irmão, deixa o povo embora. Deixa o povo embora. Deixa as coisas acontecer. Tenha o coração em chama. Espera Deus te chamar. Espera Deus te trazer para o centro. Espera Deus te chamar como uma voz profética. Louvado seja Deus nesta manhã. Louvado seja Deus nesta manhã nas nossas vidas. Tem hora que as páginas da Bíblia nos ensinam que Deus quer nos levar a um campo de provação para ver o que está no nosso coração. Você viu o que ele fez com Abraão? Você vai oferecer o seu filho. E você vai para onde eu te mostrarei. Eu não vou nem falar para onde é, para você não comentar com Sara, com ninguém. Aonde eu te mostrar, você vai. Ele mostrou Moriá. E ele foi. E parece, irmãos, que essa passagem bíblica de Abraão nos ensina muito, porque na hora que ele já ia imolar o menino, Deus disse: não faça tal.
porque agora sei que tu tens. Então, irmãos, são provações, são apertos que vai nos trazer para o centro daquilo que Deus tem na minha e na sua vida, um coração em chama. Quem você é, João? Ele diz, num testemunho lindo e desconcertante: eu sou a voz do que clama no deserto. Os irmãos que estão entendendo podem dizer amém? Amém. Eu vou partir para o próximo slide, porque ali no próximo slide eu preciso apresentar para os irmãos o que esse rapaz, o que João tinha. Sua chamada já nos 30, né? Exercendo o seu ministério. Eu colocaria o nome dele, João Batista. João Batista não era nenhum deles. Não era Elias, não era profeta e nem era o Cristo. Mas João Batista tinha o que, irmãos? Uma missão. Tinha o que, irmãos? Uma missão. João Batista tinha uma missão. Talvez, irmãos, eles vão querer nos tirar, a mim e a você, da rota. Que rota, pastor? Que Deus te deu, que Deus me deu. Nós estamos aprendendo hoje com a vida de João Batista. Esse testemunho lindo. João Batista não era Elias, João Batista não era o profeta que eles esperavam, João Batista não era o Cristo. Nada disso João Batista era, verdade. Mas João Batista tinha uma missão. Talvez você não canta, talvez você não prega, mas você tem uma missão. Talvez você prega, talvez você até canta, mas independente disso, você tem uma missão. Nós temos uma missão. Nós temos um chamado a partir de Deus. E esse chamado, irmãos, ele não pode deixar ali no cantinho, ele não pode ser trabalhado apenas quando eu e você queremos, não. Ele tem que estar o tempo todo a serviço do Mestre. Quando Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Deus te chama, Deus me chama, Deus nos chama para uma carreira ministerial sem ter medo do perigo, olhando para o alvo que é Cristo e cumprindo com alegria. O chamado de Deus na nossa vida é para nós exercermos sem medo, porque quem chamou garante. Você pode repetir isso comigo? Quem chamou garante. Quem chamou garante. Isso é bom nós repetirmos, sabe por quê, irmãos? Porque isso nós estamos falando para nós mesmos, uma lição intrapessoal, de fora para dentro. Quem chamou garante. Tem hora que nós temos medo, tem hora que nós não queremos aceitar o desafio, mas quem chamou garante. É só permanecer naquilo que Deus chamou. E a Bíblia nos ensina isso. Os irmãos estão lembrados? Quando Davi, aquele moço, ainda não tinha chegado no seu lugar mais altos, né? Ele era aquele moço, cuidador de poucas ovelhas. A Bíblia dá um testemunho de Davi, que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Tudo na nossa vida começa no pouco, até chegar no muito, ou até chegar onde nós achamos que é muito, né? E aquele moço se apresenta, vê aquele desafio dentro do povo de Israel, né? Aquele moço fala alguma coisa, as pessoas se levantam, você está querendo aparecer. Que negócio é esse? Vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai, você está querendo aparecer, sai daqui. Mas estou vendo esse camarada falar, ninguém faz nada. E aí trouxeram Davi para o centro. No centro quiseram ajudar ele. É o que querem fazer conosco. A obra de Deus, irmãos, é linda, porque ela nos ensina. As pessoas querem nos ajudar, querem nos trazer embrulho para a nossa vida ministerial. Olha, irmãos, tudo que você tem é o que você precisa, é o que Deus te deu. Não fique preocupado com as cargas extras que estão trazendo para agregar o seu ministério. Não, você tem uma missão. Davi tinha uma missão. E a missão de Davi, irmãos, ela era linda. Pegar a roupagem de Saul, do rei,
colocaram na vida dele para que ele fosse. Graças a Deus que não deu certo. Porque se desse certo, talvez falaria que ele estava investindo da autoridade do rei pelas vestes que o rei tinha dado a ele. Mas ele foi confiando naquilo que Deus lhe deu. Não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele foi furioso. Ele não aceitou os imbróglios, não aceitou, né, a carga extra, não. Ele permaneceu naquilo que Deus tinha para ele. João Batista não era nenhum desses que nós falamos, nem era o Cristo, mas João Batista tinha uma missão. Glória a Jesus. E aqui eu quero já aplicar, irmãos, na nossa vida nesta manhã. O inimigo ele fica tão desconcertado quando nós somos nós mesmos. O inimigo fica tão desconcertado quando nós temos a linguagem do céu na nossa vida. Isso traz um desconcerto na vida do inimigo. Ele fica sem entender, porque a vontade do inimigo, quando nós estamos na carne, né, nesse corpo humano, é que nós nos elevemos. Existe uma diferença entre nós nos elevar e existe uma diferença entre Deus nos elevar. Quando nós nos elevamos, nós sabemos que logo ali na frente não vai dar certo, tudo isso vai desmoronar. Mas quando Deus pega e Deus eleva a pessoa, pode ter certeza que é um ministério frutífero e abençoador para muitas vidas. O testemunho de João Batista vai ser tão desconcertante quando ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Talvez ele esperasse João Batista dizer muitas coisas, mas ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto. E aí entra o desconcerto. Eu coloquei aí nos slides. Eles vão perguntar, os sacerdotes, os fariseus, os levitas, fariseus vão perguntar: por que então tu batizas se tu não é o Cristo? Por que tu batiza se tu não é Elias? Por que tu batiza se tu não é um profeta? Irmãos, entenda uma coisa nesta manhã e permita o Espírito de Deus, através dessa mensagem, ministrar o seu coração. Muitas pessoas se levantam sobre o meu ministério, o seu ministério, sobre a minha vida, a sua vida, para querer saber por que nós estamos na posição que estamos, por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, se eles não conseguem enxergar nada mais, nada além na nossa vida. Assim aconteceu com João Batista. Eles ficaram preocupados, eles ficaram ansiosos de saber quem era aquele homem que se vestia, né, de uma veste diferente, se alimentava de algo diferente, andava pelos desertos da vida, né? E aí João Batista, quando verbaliza alguma coisa que eles vão deixar mais desconcertado ainda, eles vão voltar na retórica e vão dizer: mas por que você batiza? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero falar sobre a missão de João Batista nesta manhã. Foi a mensagem que Deus me deu e colocou no meu coração. A missão de João Batista, irmãos, ela é específica e ela é singular. A missão de João Batista, esse homem que foi confundido, tentaram comparar ele com Elias, tentaram comparar ele, até diminuindo com um dos profetas, mas a missão dele é específica e ela é singular. E eu fui buscar o significado disso. Ela é única, ela é exclusiva, ela é peculiar, sem comparação. Tem hora que nós vamos ser comparados com muitas coisas. Eu mesmo sofro isso. As pessoas olham para a minha vida, para o meu ministério, começam a me comparar, começam a tentar achar alguma coisa que identifique, mas aí se perde, porque nós apenas estamos na mão de Deus. E na mão de Deus, irmãos, as pessoas que não tiverem no Senhor vão ficar desconcertadas nisso. Porque a Bíblia diz que as coisas do céu se iniciam espiritualmente. Não são carnais, não são deste mundo, vão trazer desconcerto.
E se cumpre na minha vida, na sua vida, no meu ministério, no seu ministério, que Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. Vai, glória a Deus, irmão? Deus pega as coisas que não são para confundir as que acham que são. Tem muita gente aí andando por aí achando que é muita coisa, achando que tem muita coisa, achando que pode fazer muita coisa. Mas se Deus não está naquela vida, irmãos, vai ser apenas um ser para lá e para cá, sem a aprovação do céu. A missão de João Batista era específica, era singular, única, exclusiva e peculiar. Tem hora que nós queremos agregar na nossa vida algo a mais. Deus não precisa disso. Os irmãos aqui, se eu fosse perguntar, levantariam a mão, não precisa. Mas todos nós aqui conhecemos que quando se trata do Brasil, quando fala dos brasileiros, né, existe um negócio chamado o jeitinho brasileiro. Né? Nós já ouvimos isso, jeitinho brasileiro. Para o brasileiro não existe fila, não existe isso, porque tem sempre um jeitinho brasileiro. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus as coisas não funcionam desta maneira. No reino de Deus nós somos o que Deus nos chamou para ser. Nós temos aquilo que Deus nos deu. E Ele nos dá e vem fazer conta daquilo que Ele deu. Os irmãos sabem da parábola dos talentos, né? Deus deu 5 para um, deu 1 e deu 10 para outro. Deus vem fazendo conta daquilo que Ele deu. Nós não podemos enterrar o talento, nós não podemos esconder o talento, nós temos que granjear outros talentos. Então, irmãos, Deus está nos despertando nesta manhã, a mim que estou falando, com a mensagem da vida deste homem, João Batista. Eu achei lindo, eu fiquei maravilhado, porque Deus viu o meu coração, Deus viu a minha preocupação de trazer os irmãos na escola bíblica Epiféria que inicia hoje. Os preletores que eu já falei aqui, que vão estar aqui a partir dos próximos domingos. E quando eu estava preocupado, quem trazer, como fazer, como alinhar isso, como alinhar aquilo, Deus deu a mensagem. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Chamei a esposa e falei, filha, mensagem linda que Deus nos deu, não tinha visto isso ainda, vou debruçar sobre isso. Irmãos, eu aprendi muito sobre a vida desse homem chamado João Batista. O homem que confundiu o sacerdote enviado por Jerusalém, confundiu os levitas, fariseus, enviado por Jerusalém, querendo saber o que ele era, querendo saber o que ele tinha. E João Batista não vai para canto nenhum, diz, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, irmãos, nos bolsos. Era uma missão específica e singular. Tentaram compará-lo a um profeta e a Elias. E isso fizeram uma forma de desmerecê-lo. Quem tem um coração em chamas, é a mensagem desta manhã. Aquele que tem um coração em chamas, igual João Batista, pode ficar tranquilo. É o hino que Caleb cantava aqui. Pode dormir tranquilo. Jesus testifica nele. Você tem um coração em chama, você não acrescenta nada sobre aquilo que Jesus colocou sobre a sua vida. O seu coração é um coração em chama, Jesus testifica da sua vida, do seu ministério. Quando nós começamos a acrescentar, colocar algo mais que Deus não nos deu, o Senhor fica olhando para ver até onde nós vamos. Na sinceridade, no compromisso, na vida ministerial, na firmeza de caráter. Mas quando nós não acrescentamos nada sobre aquilo que Jesus nos deu, o nosso coração está em chama, porque a nossa boca só vai falar aquilo que o coração está cheio. E um coração em chama, irmãos, ele vai mostrar e vai trazer desconcerto para todos que estão ouvindo. Os homens ficaram desconcertados, mas se você é apenas uma voz no deserto, por que você batiza? Por que você faz isso se você não é Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta? Evangelho segundo escreveu São Mateus, peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ver Jesus testemunhando deste homem, João Batista. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 7 ao versículo 11. Jesus testifica e Jesus traz uma pergunta que vai balançar a vida daquelas pessoas, da turba que
que estava ali. Capítulo 11, versículo 7. Você que está com a sua Bíblia aberta, leia comigo, por favor. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turpas a respeito de João. Que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta, porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo para preparar diante de ti o teu caminho. Versículo 11, todos. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ô irmãos, que coisa linda! Que testemunho extraordinário! Eu aprendo aqui, quando Jesus recebe os discípulos de João e o despede, aí fica ali a turba, as pessoas que estão ali, e Jesus começa a falar para as turbas: o que você foste ver no deserto? Isso aqui tem ensinamento para as nossas vidas. Você que tem algo da parte de Deus, um chamado, um ministério, algo que você está exercendo com muito cuidado, com muito apreço, você não quer acrescentar nada do que Deus te deu, você quer permanecer naquilo que Deus te deu, você quer ser a voz profética dentro daquilo que Deus está mandando você falar. Você não tem preocupação em momento algum de querer aparecer no cenário, não. Quem tem que aparecer é o mestre, não sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus começa a testificar da sua vida, conforme começou a testificar da vida de João. E Jesus pergunta: o que você foste ver no deserto? Ô irmãos, parece uma pergunta sem princípio, sem nenhum senso. E se eu fosse perguntar a qualquer um dos irmãos aqui, seria bom a gente fazer uma excursão no deserto para ver como é que é o deserto? Os irmãos vão falar comigo: mas pastor, não vamos ver o deserto, vamos ver pedras, vamos ver sol castigante, vamos ver víbora, essas coisas que correm no meio das ventas, procurando um lugar na sombra. Nós vamos ver no deserto quase, não tem nada para ver no deserto. Até o salmista vai dizer, lá no Salmo, né? Porventura, poderia Deus nos preparar uma mesa no deserto? Porque deserto, irmão, não é lugar habitado. E o Senhor pergunta à turma: o que vocês foram ver no deserto? Tem gente, irmãos, que vai olhar para o seu ministério, vai tentar entender o seu ministério, vai tentar entender o porquê Deus está fazendo isso na sua vida, porque Deus está tendo esse cuidado contigo, vai tentar entender porque Deus te deu isso para que você exercesse. Mas isso, irmão, não é para nós entendermos, é para Deus fazer e nós só olharmos e glorificarmos o nome dele, porque Deus usa, porque Deus faz, porque Deus trabalha na vida de quem Ele quer. Que foste ver no deserto? E ele começa falando aqui no versículo 7. Foste ver uma cana agitada pelo vento? Vocês foste ver isso? Foste ver um homem ricamente vestido? Tem pessoas que apresentam nos dias de hoje pelas suas vestes. Não, eu sou alguma coisa, eu tenho alguma coisa. Não, irmão, não são as vestes que testificam das nossas vidas. É um cumprimento ministerial, mas não são as vestes que testificam das nossas vidas. A pureza, Jesus falou: vós tens um tesouro em vaso de barro. Espejo. Vós tens um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja sua, mas que seja de Deus. Quando nós entendemos que Deus nos deu algo precioso, e que esse algo precioso ele vai além daquilo que nós pensamos, nós vamos começar a tratar disso com apreço, com carinho, com um olhar diferenciado, porque quem deu, um dia vai fazer campo. Quem deu,
um dia vai querer agregar. Eu me lembro um dia que, passando por um problema, e um problema de origem física, junto com a minha companheira, nós falamos, nós vamos sair desta igreja, nós vamos procurar outra igreja. E o céu olhou, e o céu viu, e nós saímos a procurar uma outra igreja. Fomos em vários lugares, procurando outra igreja por causa de um problema físico. Nos decepcionamos. Chegávamos em algumas igrejas, bem vestidos, as pessoas nem falavam almoço. Parecia que não estava chegando ninguém ali. Mal recebido. No domingo, me lembro que nós chegamos numa igreja, vamos assistir um culto naquela igreja, deve ser uma coisa boa, nós estamos preparando um lugar para ir para outra casa. E quando nós chegamos no domingo, era culto de criança. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Culto infantil, né? A gente está aqui bem trajado, culto infantil, participando do culto infantil. Foi o dia que Deus usou alguém para nós na profecia, gente, o que vieste fazer aqui? Volta para o lugar que eu te coloquei. Deus cuida de nós, irmãos. Volta para o lugar que eu te coloquei. Sabe o que aconteceu, irmãos? Problema físico explodiu, foi embora, vezes demais. E eu falei para minha esposa no caminho, voltando para casa, e agora, filho, o que nós fazemos? Ela disse, nós vamos ficar com Deus? Não, vamos obedecer. Voltamos para o lugar que Deus tinha nos colocado. E a obra que aquele iniciou, naquele lugar que Deus nos colocou, nós saímos dali pastoreando aquele lugar. E nós saímos dali como pastor daquele lugar. Irmãos, é Deus que mexe e move a minha vida e a sua vida, o meu ministério, o seu ministério. Se vale glória a Deus, aí você deu glória a Deus. Nós não podemos achar que o nosso tempo, ao meu tempo, irmão, quem faz o tempo, as estações, são Deus. Quem está no controle de tudo é Deus. Se nós navegarmos pela página da Bíblia, nós vamos ver que Sara, ela disse assim, olha, eu já estou com o meu corpo amortecido, eu já não tenho condição nenhuma de amamentar ninguém. E Deus disse, tu terás um filho. O cara até sorriu. É brincadeira. Está acontecendo comigo, isso é brincadeira. Lembra até do irmão Raimundo? Isso é brincadeira, né? Não foi brincadeira não. Chegou o tempo certo. Ela viu nos braços dela, saindo do seu ventre, aquilo que Deus fala. E aí se cumpre o que está escrito no livro de Números: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria. Porventura ele falaria e não cumpriria. Então nós temos que permanecer ali. O Senhor deu testemunho, vocês vieram ver o que no deserto? Uma cana agitada pelo vento. E ele continua: vocês vieram ver um homem ricamente vestido? Não. Quem se veste ricamente está lá nos palácios, nos reis, né? E veste ver então um profeta. E aí ele testifica daquele que ele chama. Veste ver sim, porque ele é mais do que profeta. Então, quando o Senhor diz que ele é mais do que profeta, quando eles comparam João Batista ao profeta, eles estão desmerecendo João Batista. Porque Jesus disse que ele é mais do que profeta. O nascido de mulher não há ninguém maior do que ele. E no reino de Deus, quem é menor é maior do que João Batista. O Senhor estava falando de si mesmo. Então eu aprendo aqui, irmãos, que o ministério de João Batista, ele é único, é exclusivo, é peculiar e é sem comparação. Na nossa caminhada aqui na terra, você vai ver pessoas com ministérios brilhantes, com ministérios prósperos. Querido, olhe e agradeça a Deus por aquela vida, mas não queira para ti aquilo que Deus não te deu, não colocou na sua mão, porque a roupagem que Deus te deu, ela vai caber certinha na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que vieste ver no deserto. Deserto não é lugar, irmãos, para ver coisa alguma. Vão procurar coisas no seu chamado, mas eu coloquei aqui: mantenha o seu coração enchendo. Vamos para o texto desta manhã, irmãos, nós já estamos terminando. Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 3 é o tema
desta manhã, que nós tomamos aqui como tema, Evangelho de João 3, versículo 22 ou 31. Eu preciso, antes de terminar, mostrar aos irmãos aqui, e preciso explanar um pouco sobre isso, algumas lições extraídas da vida de João Batista. Algumas lições. Primeira, o centro da mensagem de João Batista era Cristo. Se no centro da sua vida, do seu ministério, daquilo que Deus faz por Cristo, o seu coração está em chama. Está ali. E foi chover no deserto. A metodologia primária, né? O centro da mensagem era Cristo. A primeira fase do ministério de quem tem Cristo como centro era preparar o caminho. João Batista veio mais do que profeta. Ele veio preparar o caminho de Cristo. Ele diz na sua mensagem: eu vim preparar o caminho, mas vem um que é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Momento algum ele está dizendo que é ele. Momento algum ele está dizendo a respeito de alguma coisa que Deus não colocou na sua vida. Ele diz: eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, as suas alpacas. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda fase na metodologia 1 de João Batista era pregar o arrependimento e batizar em águas. Pregar o arrependimento. Irmãos, parece que nós não estamos entendendo neste século tão acelerado, das coisas tão aceleradas. Para que Deus nos chamou? Por que Deus nos chamou? Nossa vida como um cristal, ela tem que reduzir a chamada de Deus na nossa vida. Nós somos chamados para pregar o arrependimento, pregar esse evangelho, mostrar às pessoas que o tempo está encurtando, as coisas estão se encurtando. Daqui a pouco Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com uma jovem que meio aqui perdida, em meio aos seus ensinamentos. Ela estava falando com outra jovem dizendo: não, Deus está querendo você num relacionamento mais profundo. Eu estava ouvindo a jovem falar. Eu dei um conselho, falei para outra pessoa que Deus está querendo um relacionamento mais profundo com ela. E ela me fez algumas perguntas, eu não sei o que responder. Tem hora que nós queremos ajustar as coisas, mas nós temos que ser bem claros. Sairmos de cena e deixarmos Deus tratar. Falei: olha, João, você está pedindo, está concedendo para a pessoa ir para algo mais profundo. Eu vou trazer uma ilustração para a sua vida, para você entender. Quando nós estamos dentro de uma piscina, e a piscina tem 2 níveis de altura, a pessoa está no nível que a água está até a cintura, você pede ela para descer mais um pouco, vai para a água até o pescoço. Essa é a mudança de nível. Mas quando a pessoa não está nem dentro da piscina, está falando que Deus quer em outro nível, a pessoa não vai entender nada. Tem linguagem que nós usamos e as pessoas não vão entender nada. É aquilo que nós precisamos deixar o Espírito de Deus fazer. A Bíblia diz que não é por força e nem é por violência, mas é pelo meu Espírito. Tem obra, irmãos, que eu e você não vamos conseguir fazer. Nós temos que nos calar e irmos para o campo da oração. Estamos brigando, estamos entrando em conflito, em litígio, que não vai nos levar a caminho algum. Nós precisamos muitas vezes nos silenciar e irmos para o campo da oração, falar com quem resolve, falar com quem tem controle de tudo, falar com quem pode fazer. E aí, irmãos, a oração move a mão de Deus e faz coisas extraordinárias. Para outros, Deus já tem um ministério já específico. Para João Batista era esse: vai preparar o meu caminho e que vai pregar o arrependimento e vai batizar em água. E João pregava e era firme naquilo que Deus chamou. Na sua segunda fase, pregando o arrependimento e batizando,
João chamava as pessoas de cobra. Chamava, está na Bíblia. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Mensagem dura. Mensagem que chega diante da pessoa, do coração que precisa ser quebrantado. Hoje nós escolhemos mensagem, vai massagear o ego, vai fazer. Não, irmãos, é aquilo que Deus mandou. No reino de Deus não tem jeitinho. O mensageiro, ele não escolhe a mensagem. O mensageiro, ele só entrega. Micaías falou. Eu falei de Micaías aqui hoje pela manhã. Olha, Micaías, já há uma quantidade enorme de profetas falaram a mesma coisa. Ele disse, não, fica tranquilo. A palavra que Deus colocar na minha boca, essa eu falarei. A palavra que Deus colocar na minha boca, essa eu falarei. Sabe que você entender que Deus te chamou para você não ter aliança com ninguém, com nada. A sua aliança tem que ser com o céu. A sua aliança tem que ser com quem faz. A sua aliança tem que ser com quem te assegura. Aí sim se cumpre na sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu ao seu lado direito. Tu vai ser profeta aqui, tu vai ser profeta ali, tu vai ser profeta lá, mas tu não será atingido. Louvado seja o nome do Senhor. A missão de João Batista, a missão que eu retiro da vida de João Batista, que a mensagem dele, o centro da mensagem, é Cristo. Irmãos, quando entra na antropologia, a doutrina do homem, quando o homem está no centro, isso é tudo ruim, vai dar tudo errado. Não tem que ser assim, porque se não for assim, chama fulano, que fulano fecha. Não. É vontade de Deus, é ouvir Deus falar e colocar em prática. Mas isso é um absurdo. É um absurdo que Deus está mandando fazer. Deixa que ele garante. Zaqueu era um ladrão, era um publicano, roubava a bolsa. Jesus chega debaixo da figueira e diz, moço, desce depressa, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você é filho de Abraão. O homem recebe a conversão tão linda, era um ladrão, recebe a conversão tão forte na vida que ele diz, olha, se alguém eu tenho defraudado, eu restituirei quadruplicadamente. Salvação chega a fazer uma transformação grande, linda. Precisamos deixar fluir nas nossas vidas aquilo para que Deus nos chamou. Se eu quiser pegar a onda do século XXI, das coisas como estão aí fora, irmãos, a tendência nossa é alçar voo e cair logo ali na frente. É subir e cair logo ali, tão perto. Mas se nós estivermos na mão de Deus, para aquilo que Deus nos chamou, vai passar o tempo, vai passar as estações, nós vamos estar firmes. Porque aquele que começou a boa obra, ele continuará. A diferença de João Batista e dos demais profetas. Tentaram comparar ele com um dos profetas. Os demais profetas anunciavam o Cristo futurista, o Cristo lá na frente, o Cristo que havia de vir. Essa é a diferença de João Batista e dos demais profetas. Eles vão anunciar, louvado seja o nome do Senhor, o Cristo futurista. Mas João Batista vai dizer, não, ele está chegando aí. Eu não sou nem digno de desamarrar a sua sandália. Eu batizo com água, mas ele vai vir batizando com fogo, com o Espírito Santo. Não é um Cristo futurista, é um Cristo presente. É um Cristo que está. Louvado seja o nome do Senhor. O vernáculo mais importante está na metodologia 2 de João Batista, de lições que nós extraímos da vida desse homem. No capítulo 3, no versículo 30 de João, a metodologia, o vernáculo mais importante na vida desse homem, que tinha um coração que ardia em chama, é essa. É necessário que ele, irmãos, que ele cresça e que ele diminua. Nós cantamos até isso no hino, mas nós não meditamos muitas das vezes naquilo que nós cantamos. É necessário que ele cresça e que ele diminua. Quando nós falamos isso, lemos isso na Bíblia, cantamos isso, nós estamos dizendo que Deus a todo instante está nos trazendo para a nossa posição. Qual é a nossa posição?
é a que Deus tem nos chamado. É ali? É ali. Ah, eu queria ficar lá. Não, não é eu queria ficar lá. É onde Deus te colocou. É aquilo que Deus te entregou. Você não pode ir além. A Bíblia vai dizer que o homem, com todos os seus cuidados, ele não é capaz de colocar sobre a sua vida um côvado. Com todos os seus cuidados, com tudo aquilo que ele pode fazer, ele não consegue colocar sobre a sua vida um côvado. É interessante, irmãos, quando nós vemos isso, a parte triunfal, a parte importante na vida de João Batista, ardia desse coração, chama, importa que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Foram lá falar para João, os discípulos de Jesus, estão batizando mais do que os seus. Oi, irmãos, parece que tem um mensageiro do caos que sai correndo para dizer isso, sai correndo para dizer aquilo. Nós chegamos aqui hoje com uma mensagem diferente, está aqui. Nós falamos que nós estamos em escola bíblica de férias, a partir de hoje. Os irmãos que chegaram depois, permita repetir aqui. Domingo que vem, se o Senhor permitir, o presbítero Eduardo, da Assembleia de Deus Bom Sucesso, vai estar aqui falando conosco a respeito de demonologia. É bom nós sabermos sobre as doutrinas do demônio, sobre os demônios, como agem, como trabalham, como é que essa esfera, nós vamos aprender aqui. No outro domingo, nós vamos ter aqui o evangelista Emerson, vai estar colocando aí as fotos, vai estar mostrando para a igreja o que aconteceu na sua vida. Ele diz que só está vivo porque a igreja está orando por ele. Tanto tumor, tanta coisa aconteceu. Ele vai mostrar o que Deus fez na vida dele. No último domingo de janeiro, o presbítero Emerson, também da Assembleia de Deus da DIC, na Ilha do Governador, vai estar aqui ministrando. Mergulhador de uma pesca submarina, um arpão atravessou o seu cérebro. E ele está vivo até hoje, pregando e testemunhando. Nós vamos ver nas fotos aí, chamado até pelas agências americanas para dar o seu testemunho, coisa que Deus faz. Trouxe aqui pela manhã, 11º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical. As pessoas, irmãos, estão se unindo, estão indo ali para São Paulo, no Belenzinho, para o Congresso de Escola Bíblica Dominical. Seminarista, professor de escola dominical, líderes de departamento, estão tendo seus recursos financeiros bem aplicados na compra de livros, na compra disso, comprando passagem, vindo, aprendendo, investindo na sua vida ministerial. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo João Batista dizer que é necessário que ele cresça e que eu diminua, João Batista está dizendo, em outras palavras, é melhor ficar na posição em que ele me colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo a mensagem desta escola bíblica de férias dizendo: ter um coração em chama mudará o nosso pensamento. Tem pessoas que estão servindo a Deus, mas o pensamento é tão pequeno, é tão limitado, é tão mesquinho. Servir a Deus, irmãos, nos abre. E eu digo que a nossa mente é igual um paraquedas, ela só funciona se ela estiver aberta. Se você saltar de um paraquedas de um voo, se o seu paraquedas não abrir, você perdeu a vida. É a mesma coisa a nossa vida aqui embaixo. Só funciona se a nossa mente estiver aberta. Ter um coração em chama mudará todo o nosso pensamento. É quando nós entendemos que no século XXI, tão avançado, tão corrido, nós precisamos ser o que Deus permite nós sermos. Estarmos onde Deus permite que nós estamos. Caminharmos por aquilo que Deus fez a gente passar. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, assim como João Batista, ter as nossas negativas da vida. Vão tentar perturbar a minha vida, a sua vida, o meu ministério, o seu ministério, nos fazendo ser aquilo que nós não somos. Cresci em uma família de 8 filhos, ouvindo a minha mãe falar: não adianta você comer sardinha e querer botar caviar. Falava para os 8 filhos: não adianta você querer comer sardinha e botar caviar. Temos que ser o que Deus permite que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Ter as nossas negativas. As negativas de João foram claras. Você é o Cristo, João? Não sou o Cristo. Eu confesso. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu me lembro um dia que eu saí daqui e estava indo com a minha família para a minha casa. Lá na frente, um homem se jogou na minha frente, pegou a minha mão, colocou sobre a cabeça dele, eu olhei para ele, fiquei vendo aquela cena, no meio da rua, pastor dele. E ele olhou para mim e falou assim: ora por mim. Eu falei: agora. A oração não nega ninguém, né, irmão? Não ora ninguém. Botei a mão na cabecinha dele, né? Já estava ajoelhado no meio da rua. Falei: eu sou crente mesmo, não tenho que esconder isso de ninguém, né? Orei por ele, acabei de orar. O abençoado, né? Vamos falar assim. Ele olhou para mim e falou assim: Deus te mostrou alguma coisa? Recebeu um não? Recebeu um não daquele bem com lacinho de Natal. Não. Se estava atrás de uma profecia do inferno, eu deixei ele decepcionado. Não. Deus não me mostrou nada. Ficou na espera do crente que vem e vai falar alguma coisa, né? Então aquele ali, ele passou mal. Isso é mais negativo. Tem pessoas que vão te empurrando com uma situação que Deus não te colocou para lá. Às vezes é uma canoa furada e a pessoa está: entra, pode entrar, entra. É mesmo, né? Nunca andei de canoa. Aí bota a primeira perninha dentro da canoa, bota a segunda. Não tem lugar para sentar, senta. Aí tu senta, né? Você não dá de remada, tu rema, mas tu esqueceu de observar que lá atrás tem um fundo enorme. Quando chegar em alto mar, que ela começar a dar o fracasso, você vai lembrar que você não sabe nadar. Ah, por que entrou na canoa? Ah, porque me colocaram. Faz isso não, irmão. Seja o que Deus permitiu que você seja. Nada além, nada mais. Se está querendo mudar de nível, não chegou ali ainda, dobra o joelho, fala para o Senhor. Talvez você não é profeta. Ah, Senhor, eu gosto tanto disso. Eu queria que o Senhor fizesse isso na minha vida. Vai pedir a Deus para ver o que Deus fala contigo. Talvez você não prega e você quer ser um pregador. Senhor, eu queria tanto pregar. Queria tanto que o Senhor me usasse, descortinasse para mim. Talvez você não canta, mas queria ser um cantor. Queria gravar até os DVD, os CD, né? Senhor, eu queria esse negócio aí, que está no estúdio, com aquele negócio no ouvido, aquele microfone pendurado. Senhor, vê isso na minha vida. Vai falar com o Senhor para ver o que o Senhor fala a teu respeito. Ele pode, vai que ele se agrada disso, né? E te concede. Caso contrário, fica naquilo que Deus te colocou. Tem as suas negativas também. Que no centro sempre esteja Cristo Jesus. E que no nosso interior seja pautado pela escola de João Batista. Qual é a escola de João Batista, pastor? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe a sua mente. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua casa. Deus te pede esta manhã, irmãos.